Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Todos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Então preste atenção, a pregação de hoje, dessa manhã, desse culto, desse dia, é para te deixar um pouco mais calmo, sabe? Mais tranquilo, para te acalentar, Deus, Ele quer acalentar você, quer te deixar um pouco mais calmo, quer te deixar um pouco mais tranquilo. Ele quer que você venha se sentir em seus braços. Entende isso ou não? Deus quer que você esteja nos braços dele. Já viu quando, agora não é pai mais não, nem mãe, agora é avô. Já viu quando o avô pega a neta, está entendendo? Bota no colo e fica acalentando, cantando para ela dormir. Olha, Deus quer deixar você um pouco mais calmo, Deus quer que você descanse, durma, tenha paz. E por que eu estou tocando esse assunto? Porque, infelizmente, me lembro até de um rapaz que chegou a dizer assim para mim, ele falou assim: pastor, Deus nunca vai me perdoar, eu tenho feito tanta coisa errada. E aí eu olhei para ele e disse assim: meu jovem, você está muito enganado, o que Deus mais quer é te dar o perdão, o que Deus mais quer é perdoar você de todas as coisas erradas que você fez. Irmão, você não tem noção o quanto Deus quer você perto dele. Então, essa palavra é para te deixar um pouco mais tranquilo com relação às iniquidades, pecados, sabe? Coisas erradas que a gente comete, porque nós somos falhos, ou não somos? Ninguém é perfeito. Eu tenho observado o seguinte: não existe igreja perfeita. Igreja perfeita é só a do céu, gente. Tem igreja perfeita. A primeira igreja que Jesus começou a dirigir, começou com 12 membros, que eram os 12 apóstolos, e um deles era quê? Traidor. Um deles era traidor. E mesmo assim Jesus continuou pregando, continuou fazendo a obra de Deus. Você vê, Jesus, ele dirigiu uma igreja que não era perfeita. Como é que a gente não vai dirigir? Eu até acredito que a igreja é para os imperfeitos, não para os perfeitos. É para aqueles que vêm, querem um encontro com Deus, que querem mudança de vida, que reconhecem o seu estado pecaminoso, que entende que realmente é falho. Essa igreja é uma igreja que prospera, que vai para frente. Porque não adianta a gente ter um pouco orgulho dentro da gente e não reconhecer os nossos atos errados. E fazer de conta que somos perfeitos quando não somos. Melhor coisa que tem é a sinceridade. Deus trabalha com a verdade e a sinceridade. É assim que funciona. Então essa palavra é para te deixar um pouco mais calmo com relação a isso, porque Deus, Ele tem um propósito de abençoar a minha vida e a sua, e principalmente nos perdoar, ainda que por algum momento a gente chegue a pensar: Deus não vai me perdoar, porque eu insisto tanto nesse erro. Deus vai te perdoar, Deus te perdoa sim, e o tempo é esse. É claro que vai chegar aquele tempo, aquele grande dia, que vai ser o dia que Ele vai voltar, aí realmente não tem mais jeito, mas enquanto isso não acontece, Deus quer te perdoar. Porque a intenção do Senhor é te levar para o céu, para perto dEle, para morar com Ele a eternidade inteira. Você consegue entender? Está entendendo? Então hoje a gente quer tratar esse assunto. Eu vou pedir a você que observe primeiro o tema da pregação. Um tema simples, mas que tem tudo a ver com o que vamos falar. Olha bem o tema. Um seguro chamado quê? Um seguro sangue. Um seguro chamado sangue. Marque bem esse tema no seu coração. Existem aí várias companhias de seguro, não é verdade? Não vou dar nome para não fazer propaganda. É ou não é? Mas existem aí várias companhias de seguro, mas o céu existe uma companhia apenas. Nós vamos observar isso, eu quero que você entenda isso. Um seguro chamado sangue.
E é isso que os cristãos, filhos e filhas de Deus, precisam entender. Que eles estão assegurados. Puxa, o que eu disse aqui agora, hein? O que eu falei? Que? Estão assegurados. Se a tua vida bater, você está assegurado. Se der PT na tua vida, você está assegurado. Ih, rapaz, preste atenção nisso. Você está assegurado se alguma coisa acontecer com você. Esse seguro chama-se sangue. E você vai entender isso já. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 103. E vamos começar com esse texto. Salmo de número 103. Salmo de número 103. Quem já achou? Fácil, né? Salmo 103 e o versículo eu gostaria que vocês lessem comigo, pode ser ou não? Em voz alta? Então vamos lá, no 3, hein? 1. Então eu vou falar agora. O mistério está aqui, gente. Eu vou falar agora. Ó, nós vamos ler o versículo 3. 1, 2, 3, vai. E é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas. De novo, vamos ler. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele, repete, é Ele. É Ele que perdoa todas as minhas, as suas, as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. É Ele. Eu nunca posso esquecer disso, que é Ele quem perdoa, Ele é que vai me perdoar, Ele é que me perdoa, sabe? Você pode não ter o perdão de homens, de pessoas, mas a de Deus você vai ter. E com o tempo, aquele que não te perdoou, ou que não te perdoa, te perdoará. Porque Deus, Ele faz mudanças na vida de pessoas, você não tem que se preocupar. O importante é você estar de bem com Deus, sabe? O importante é você estar com Ele, em conexão com Ele, ficar tranquilo com Ele. É Ele que perdoa. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. Esses dias atrás, enviaram no meu WhatsApp um texto que falava de uma repositora de um supermercado. Talvez você já conheça essa história. Olha bem, era uma repositora de um supermercado. Eu, quando lia esse texto, eu fiquei assim, bastante comovido. E realmente isso logo me fez ter lembrança de textos como esse aqui, que Deus realmente perdoa. E eu lendo esse texto, e eu vou ler esse texto para vocês, porque ele ilustra bem o que nós estamos pregando aqui. Você tem paciência para me ouvir? Amém. Vocês estão com tempo? Amém. Então vamos lá. A história foi assim, ó. Até passei a limpo aqui no papel. Olha bem, para você ver que história interessante, ó. De uma repositora de um supermercado. Começa assim, ó. Estava andando no supermercado hoje e de repente ouvi um barulho de coisa quebrando. Cruzei o supermercado e notei que tinha alguns funcionários cochichando. Quando entrei no corredor para onde olhavam, vi uma cena triste.
a repositora tinha batido o carrinho na gôndola de pratos e copos. Ela, ajoelhada, em desespero, ajuntando os cacos, enquanto seu colega pegava cada código de barra de cada louça quebrada, dizendo: viu? Agora a conta disso vai sobrar para você. Uma cena triste. Alguém que errou com aquele show de olhares em cima. Quando me aproximei, um rapaz veio, se ajoelhou ao lado dela e disse: deixa aí, que a gente limpa. Pede para o bombeiro ver esse corte na sua mão. Ela olhou para ele com uma afeição envergonhada e disse: não, eu tenho que ajuntar isso para pagar. Aquele rapaz apenas disse: fique tranquila, temos seguro para esse tipo de perda. E você não tem que pagar nada. Segue e vai. O rapaz, quando levantou, pude notar que ele tinha a identificação de gerente do supermercado. Conclusão: aonde estiver, feche os seus olhos e imagine Deus fazendo o mesmo por você. Ele te ajudando a recolher os cacos que a vida traz de graça. Ele te curando e dando a certeza que seus pecados e erros serão perdoados. Irmãos, acredite nisso, mas o nosso gerente é Jesus. E eu quero que você entenda que Ele pode fazer o que esse gerente desse supermercado fez com aquela pobre senhora. Você sabe que quando eu li isso daqui, eu logo tive uma lembrança de um texto da Bíblia, que está lá no livro de João, capítulo 8. Até se você puder abrir, eu vou ler só para você entender essa história. João, capítulo 8. Nesse evangelho de João, aqui fala a respeito de uma mulher adúltera, que foi pega em adultério, né? E o interessante é que é a maneira como Jesus se posicionou, se colocou diante daquela situação. Você vai entender, a história começa exatamente assim, a partir do verso 1. Porque Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã, cedo, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, olha bem, apanhada em adultério. Olha o 4. E pondo-a no meio, olha se você não lembra da história da repositora. Disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedras contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviu isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor.
E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Você consegue entender? Que quando nós pecamos, nós temos um seguro chamado sangue. Quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, nós temos um seguro chamado sangue. Simples de entender as palavras de Deus, irmãos. O que Deus não quer é que você viva nessa prática. Por isso Ele nos dá sempre a oportunidade de nos purificar das práticas erradas. Ele quer nos perdoar sempre, porque uma vez perdoado com Deus, temos comunhão com Ele. E quando temos comunhão com Ele, temos um vínculo, uma conexão, uma fidelidade. E é isso que faz com que Deus mova-se a nosso favor. É isso que faz com que Deus nos abençoa. Você consegue entender que a iniquidade, o pecado, ele simplesmente nos afasta de Deus. Não é que Deus se afasta da gente. O próprio erro é que nos afasta dele. Mas quando nós reconhecemos isso e chegamos diante dele, pedindo perdão a ele, é óbvio que ele vai perdoar e não vai te condenar. Você percebeu que na história dessa mulher, ela foi colocada no meio e os acusadores: aí, senhor, a lei de Moisés diz que as tais devem ser apedrejadas. E agora, o que o senhor diz? Jesus, muito sábio, muito inteligente, inclinou-se, começou a escrever com o dedo, pacientemente, e eles ficaram insistindo: e aí, senhor, não vai falar nada não? Ele se levanta, olha para eles e diz: faz o seguinte, quem aqui não tem pecado? O primeiro que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um olhou para o outro, foi saindo um por um, a começar do mais velho. Não ficou um na roda. Aí Jesus virou-se para a mulher: mulher, cadê aqueles teus acusadores? Tem ninguém aqui, foi todo mundo embora. Falei: senhor, foi todo mundo embora. Pois é, eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Perdoou a mulher. Posso te falar uma coisa? Jesus, Ele te perdoa. O que você tem feito de errado? A mensagem é essa para você. Ele te perdoa. O que eu fiz de errado? Ele me perdoa. Ele quer perdoar. O que Deus mais quer é o perdão. Ele quer perdoar. E quando eu uso o tema um seguro chamado sangue, é porque é por meio do sangue de Jesus que somos purificados, limpos. E eu posso até mostrar isso para você, está lá em Apocalipse, capítulo 1. Nós já estamos encerrando a mensagem, gente. Hoje é uma pregação muito tranquila, simples, como eu já disse desde o início do culto aqui, da mensagem. É uma mensagem para te acalmar, para deixar mais tranquilo. Às vezes você acha que Deus não quer te perdoar. Não vai, pastor, perdoar. Eu vou até te ensinar uma coisa: você não tem que sentir o perdão. O perdão não é sentimento não, gente. Você tem que crer. Quando você confessou o seu pecado, Ele perdoou. Só isso, não tem que ficar, não senti que Deus me perdoou. Creia. E aí diz o texto aqui o seguinte, olha, Apocalipse 1, versículo de número 5, né? Preste bem atenção nele, ó. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, escute agora, ó, aquele que nos ama. Diga: Deus me ama. Então presta atenção: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esse é o nosso seguro. Lembra da historinha? Lembra mesmo? Vocês não lembram?
Lembra da historinha? Lembra que o moço lá, o gerente, chegou e disse para ela: não, fique tranquila, o seguro vai cobrir tudo isso. Pode ir, vai. O seguro, sangue de Jesus que nós temos, é que nos purifica, nos lava de todo pecado. É isso que a gente precisa entender. Aí alguém pergunta: pastor, mas qual o processo? O que eu tenho de fazer? Qual o caminho que eu pego? Aí eu vou te ensinar, eu vou te dar 3 passos. Vamos ler 1 de João, capítulo de número 1. 1 de João, capítulo 1. São 3 passos para a purificação. 1 de João. Apocalipse, você está em Apocalipse, está bem do lado aí, a 1 de João. Primeira carta, né? Ou primeira epístola do apóstolo João, né? Quem já achou aí? Então vamos lá. 1 de João, capítulo 1, vou ler o texto, aí eu paro e explico para vocês, tá? Começa pelo 5, e no 5 começa assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, olha o nosso seguro aí, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos, olha aí, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Diga amém. Dentro desse texto aqui, existem aí 3 passos para chegar à purificação. Ser purificado dos pecados. O sangue de Jesus, nós já vimos aqui, que é o que nos purifica, é o que nos limpa de todo pecado. Agora preste atenção. São 3 passos. O primeiro deles é reconhecer que errou. Esse é o primeiro passo. Está conseguindo entender ou não? O primeiro passo qual é? Reconhecer que errou. Esse é o primeiro passo. Então, o processo da purificação depende de 3 passos. O primeiro, reconhecer que errou. Vou lhe dar um exemplo. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra que ele pegou toda a sua parte da herança e saiu da casa do pai, perdeu tudo, fez o que era errado completamente, totalmente, e diz o texto que quando ele parou e viu que ele estava numa situação pior, muito pior, estava numa situação muito ruim, ele logo lembrou-se da casa do pai dele. Lá ele vivia bem, ele estava bem, tudo bem. Mas longe da casa do pai, ele percebe que não estava valendo a pena. Aí diz o texto, dentro dessa parábola, que ele caiu em si. Lembra disso? Ele caiu em si. O que é cair em si?
é reconhecer. Eu errei. Puxa, não devia ter feito isso. Por que eu fui fazer? Por que eu falei? Por que eu fiz? Por quê? Não sei se vocês estão entendendo. Ele reconheceu. O primeiro passo é reconhecer. Não seja orgulhoso. Não se acha mais santo do que os outros. Mas reconheça sempre o seu estado pecaminoso. Por quê, irmãos? Porque isso vai lhe ajudar a permanecer em comunhão com Deus. Em conexão com Ele. O sangue de Jesus, vertido na cruz por mim e por ti, nos dá essa bênção. Ele limpa, Ele purifica. Então o primeiro passo é reconhecer que errou. Eu reconheço, eu fiz. Nossa, você cai em si, vem um remorso, tá entendendo ou não? Você fica chateado, meu Deus, o que eu fui fazer e agora? Você fica pensando na solução. Isso é um passo muito importante. Segundo passo, seguido desse primeiro. Qual é? Decidir ir ao Pai. Pegou o segundo passo? Decidir ir ao Pai. Lembra da parábola do filho pródigo? Ele caiu em si e voltou. Olha o que ele pensou, ele decidiu, já sei, vou voltar. Vou para a casa do Pai. Vou lá me reconciliar com Ele. Já sei até o que eu vou dizer. Vou pedir perdão, Pai, pequei contra Ti e pequei contra os céus. Vou me humilhar e vou dizer para Ele, não sou digno de ser chamado mais Teu filho. E ainda vou dizer para Ele, pode me tratar como um dos seus empregados, igual a eles, porque eu não mereço. Olha isso, gente. Decidir ir ao Pai. Esse é o segundo passo. E o terceiro e último passo, seguido do primeiro, segundo e o terceiro, qual é? O primeiro é reconhecer, o segundo é decidir ir ao Pai, e o terceiro é confessar. É o que está escrito aqui. Então eu confesso, Senhor, eu estou confessando que eu errei, que eu fiz no que não devia, que eu pequei, mas eu preciso do teu perdão. E vai falando, e aí o que vai acontecer? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele vai nos perdoar. Gente, é simples o Evangelho. Não vamos complicar. Não vamos fazer uma caveira, um cenário tenebroso, assustador, de o que vai ser de mim? Para com essa bobeira. É só ser sincero e verdadeiro. É reconhecer, é ir ao Pai e chegando a Ele, confessar. Pronto. Mas eu não senti, mas não é para sentir, Ele está dizendo que basta confessar. Confessou, Ele já te perdoa automático. Você só tem que crer. Mas eu sinto ainda uns negócios. Você está sentindo que você está sendo bobo. O que está sentindo, negócio de sentir, gente? Tem umas frescuras por aí de uma turma que fica negócio de sentir, quer sentir, tudo quer sentir e não sentir. Não sentir no coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o corrigirá? Para de negócio de ficar com sentimento, de sentir, não sentir. Creia. Evangelho é crer. Está entendendo? Palavra de Deus é crer. Está escrito aqui, então eu tenho que crer no que está escrito. Por exemplo, o médico chega e fala para você assim, olha, esse caso seu aí é um caso tranquilo, a gente vai resolver, você vai tomar esses remédios, vai fazer isso, aquilo, outro, tal, e vai ficar bom. Doutor, eu não senti. Não é para sentir, é para crer no que ele falou, tomar a medicação, fazer o tratamento e ponto, vai ficar bom. Ou não é assim que funciona? Ninguém olha para o médico e fala essas coisas, já reparou isso? Eu não senti. Ou sai do consultório, chega para a família, não senti. Eu não tive assim, sabe? Eu não senti. Não tem que sentir, gente, tem que acreditar. Então foi o que aconteceu, aí é o que acontece, irmãos, olha aqui. Nós temos um seguro chamado sangue, que está disponível.
a nós. Está disponível. Errei. Reconhece. Vai ao Pai. Confessa que Ele te perdoa. O que estava escrito lá mesmo no Salmo 103, versículo 3? É Ele quem perdoa todas as vossas necessidades. O quê? É Ele quem perdoa todas as vossas iniquidades. É Ele. Não se preocupe. Existe um seguro que você não sabe, está sabendo hoje. Você está assegurado de pecados. Aconteceu um pecado? Acione o seguro. Não entenderam? O que eu falei? Acione o seguro. Errou, escorregou, fez o que não devia? Acione o seguro. Furou o pneu, acione o seguro que ele vai até você, e troca o pneu para você. Não é? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas a gente recebe essa palavra como um alento, um acalento para a tua vida. Acalento. Receba mesmo no seu coração, puxa vida, é isso mesmo. E tenha paz, não fica com esse pensamento, Deus nunca vai me perdoar, como eu disse daquele jovem, chegou em mim desesperado, pastor, Deus nunca vai me perdoar, fiz uma coisa horrível. Puxa vida, tem muita gente com esse pensamento. Será que Deus me perdoou mesmo? Às vezes a gente está lutando para conseguir alguma coisa e não consegue, aí a gente logo pensa, eu acho que Deus não me perdoou daquele pecado, por isso que eu não consegui. Para com essas bobeiras. Tem outros fatores, outros motivos pelos quais você talvez não está conseguindo chegar lá. Às vezes é mudar a estratégia. Os discípulos estavam pescando e jogavam a rede, não pegava peixe nenhum. Aí Jesus chegou neles, gente, lança a rede para o lado direito do barco. O quê? Lança a rede para o lado direito do barco. Aí eles pegaram, mudaram de lado, jogaram. O que aconteceu? Veio a rede cheia de peixe. Às vezes é mudar a estratégia, a maneira, a forma. Entende? E não é ficar culpando, eu acho que é por causa daquilo. Aquilo que você já pediu perdão, não foi? Aquilo que para Deus já está esquecido. Sabe o que a Bíblia diz em Isaías? Que de seus pecados jamais me lembrarei. Pecou agora, pediu perdão, Deus te perdoa. Se daqui 2 minutos você voltar e falar assim, o senhor lembra, né? Meti agora mesmo, acabei de pedir perdão, o senhor lembra? Ele vai olhar para você, vai dizer assim, seus pecados eu não me lembro, perdoei. É assim que funciona Deus. Então você não tem que ficar achando que pode ser isso, que pode ser aquilo. Cessa isso da sua vida hoje. Sai daqui calmo, tranquilo e esteja sempre na presença de Deus. Vou repetir, você tem um seguro que está disponível para você. Chamado sangue. Você só vive no erro, pecando, porque você quer, porque agora você tem um seguro. Você já tem um seguro. E você não pagou nada por ele. É de graça. Veio da cruz. Puxa vida, ele pagou tudo por nós. Pagou todo o preço que éramos para pagar, ele pagou a nossa dívida. Diga assim seja. Um seguro chamado sangue. Esse é o seguro que você tem na tua vida. Não viva no pecado. Não tem por que ficar morrendo por dentro porque fez uma coisa errada. Peça perdão a Deus. Confesse o seu pecado. E você vai ser bem sucedido. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, gente. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!